Certinho, gente. Olha só, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Compartilhar aqui, ó. Estão vendo, né? Agora eu só preciso que alguém vá me dizendo aí no microfone que eu não consigo ver o chat. Está compartilhado aí com vocês? Sim. Tá ótimo. Então, olha só, o que é que foi enviado para vocês no primeiro momento, que eu chamei de primeira etapa do segundo bloco, se eu não me engano. Eu enviei alguns descritivos aqui para vocês. Então, um deles foi falando sobre o tingimento natural e estamparia botânica, uma brevíssima introdução, só levantando alguns pontos para que vocês buscassem mais sobre o assunto, porque tem muito material na internet, muito livro em PDF, muito artigo bacana. Eu coloquei aqui algumas referências bibliográficas, mas pelos termos que eu citei aqui no texto, vocês iriam buscar referências, né, na internet, e dessas referências vocês iriam encontrando outras referências, tá? Então, isso daqui é só um material introdutório para o que é o tingimento natural, a estamparia botânica, do que se trata, e também para dar uma ideia de qual é qual é a finalidade desse nosso projeto dentro do curso de Tecnologia em Design de Moda. E aí eu queria saber se vocês se interessaram em pesquisar mais coisas, se ficou claro para vocês a proposta desse trabalho, dessa atividade. Queria que vocês me dessem um feedback. Ninguém leu o documento, ninguém achou nada do documento. Oi, professora. Oi, Ludmila. Sou eu. Boa noite. Boa noite. Eu li o documento, vi os vídeos Uhum. e ontem à noite eu estava fazendo uma busca, né? E eu, assim, no meu entendimento ficou direitinho. A única coisa que eu queria te perguntar é se nós vamos precisar fazer uma padronagem com as folhas ou se vai ser somente o tingimento. Como que vai ser? Tá. Então, já vou passar aqui para outra atividade. Então, vamos lá. Chamei aqui chamei de processo criativo. Aí aqui eu dei também, compartilhei com vocês um outro material dando referências também, citando algumas referências, inclusive o nome dessas flores, folhas, né, desses materiais tintórios aí, vegetais. E aí, citei aqui alguns canais no YouTube, algumas páginas no Instagram para vocês darem uma olhada. Tem muita coisa bonita sendo feita. As tintureiras, Matricária, a Irit Duman, ela faz essas padronagens em estamparia muito bonitas, faz um tutorial muito bonito de fotos. E aí, respondendo a sua pergunta, Ludmila, que eu acredito que seja também a de outras pessoas, e é o ponto-chave dessa nossa reunião de hoje, porque o que vocês vão fazer vai estar nesse descritivo próximo que eu vou enviar. Então, eu tive uma reunião na segunda-feira com algumas pessoas, ainda não enviei também para elas, porque
Na verdade, cheguei à conclusão que nem precisava eu ter feito 2 reuniões, porque lá foi tão produtiva a aula, as pessoas estão bem entusiasmadas, que eu acabei também incluindo as 2 técnicas. O pessoal que está só em processos têxteis iria fazer só a parte do tingimento. E aí eu vou incluir as 2, que era algo que eu tinha planejado só para ficar para a turma de vocês, que eu estou fazendo um plano de ensino integrado. Então, a atividade, respondendo de maneira mais direta a sua pergunta, vai ser o tingimento natural e a estamparia botânica. Nós vamos fazer as 2 técnicas, certo? Então, para isso, eu vou enviar para vocês, não hoje mais, mas eu ainda estou preparando esse material, com um tutorial, um descritivo, eu vou preparar fotos, então isso também não vai acontecer de hoje para amanhã, porque eu vou ter que fazer uma organização aí do que eu já tenho escrito, tá em vários materiais, eu vou unificar, compilar tudo em um só. As fotos também, eu já tenho algumas fotos desses experimentos que eu fiz durante a suspensão do calendário, então eu fiz alguns testes, outros eu vou repetir nesse final de semana, nessa que a gente vai ter até a extensão do feriado, e eu vou fazer mais testes. Então, provavelmente, do meio da semana para o final da próxima semana, do meio da próxima semana para o final, é que vocês devem ter esse material, certo? Porque eu vou deixar separado esse tutorial do tingimento e depois o tutorial da estamparia. E tudo isso levando em consideração que a gente vai substituir os materiais que eu utilizo normalmente, que é um sulfato de ferro e o alúmen de potássio, sulfato de alumínio e potássio. Eu vou substituir esses materiais que vocês precisariam comprar e eles não compram, eles não são vendidos em pequenas quantidades. Talvez o sulfato de alumínio, sim, seria fácil de encontrar, aqui na W3 vende, não sei a quantidade mínima, eu compro quilos, e isso dura muito, e é bem barato, 1 quilo é R$7, mas também para 1 quilo ele serve para uma pessoa que faz isso em grande escala, né? Em média grande escala. Para a gente, a título de estudo, não. Então, eu vou fazer um material citando esses materiais, que é o sulfato de ferro e o alúmen, talvez, mas vou enfatizar, vou focar mais nos materiais que nós vamos utilizar substituindo eles, que é o acetato de ferro, que vocês vão fazer de forma caseira, com vinagre, com água, com açúcar, com esponja de aço, ou pregos enferrujados. O sulfato de alumínio e potássio, vocês vão substituir por um vinagre, por um bicarbonato de sódio. Então, eu não vou pedir, não vou solicitar que vocês comprem nenhum desses 2 materiais que eu acabei de citar, até porque o alúmen, na época que eu estava fazendo levantamento para comprar esses materiais, o alúmen eu tive que pedir pela internet. Também o frete só vale a pena se você pedir em grandes quantidades. Essas grandes quantidades, elas duram por muito tempo. Então, pensando que numa volta, num retorno de aula, a gente ainda poderia estar na situação em que estamos, né, de que algumas pessoas ainda estão em casa se preservando mais por vários fatores, que eu fiz essa substituição, para que vocês não precisassem sair para comprar nada que vocês não tivessem em casa, ou no máximo saíssem para comprar no supermercado quando vocês fossem fazer as compras do mês, né, da semana, enfim, tá? É isso, né, Ludmila? Então foi respondido, que nós vamos fazer tingimento e estamparia, certo? Isso. Posso te fazer outra pergunta, professora? Por favor. A peça que vai ser utilizada, ela é uma peça já pronta ou a gente precisa confeccionar essa peça? Como que é isso?
Tá, ótimo. Eu tô achando ótimo que você está direcionando tudo. Você está indo, pegando os pontos da pauta e já está me direcionando para as falas. Aí esse projeto vocês vão aplicar aonde? De novo, eu não pensei nessa atividade, nesse projeto, em fazer com que vocês saíssem para comprar nada e confeccionar nada, porque vocês não estariam dentro do ambiente escolar, com toda a estrutura que a gente pode exigir, por exemplo, que vocês confeccionassem uma peça, né? Lá na disciplina de confecção, de modelagem, de tudo mais. Então, pô, é, algumas pessoas não têm máquina em casa, então vocês vão poder fazer isso em peças que vocês já têm, que vocês querem customizar, que vocês querem fazer como é que a gente chama? O upcycle, como é? O up alguma coisa. Upcycling, né? Upcycling, O professora. cycling. Isso. Pronto, então vocês vão poder dar esse up aí. Então, uma camisetinha branca, velha, que já está assim um pouquinho amarelada, vocês vão fazer nessa peça e vocês vão ver que vocês vão conseguir utilizar ela para ir para o trabalho, para sair, porque dá uma outra cara. A própria configuração que a peça fica, né? Dá uma tonalidade. Os tons, eles não são, a maioria não são tão vibrantes, então fica aquele tom meio desbotado, tá? Então dá uma para mim, ele dá uma impressão de um hip chique. Então você pega uma peça que ela tá bem gasta e você transforma ela numa peça mais sofisticada, digamos assim, né? Então é isso, respondendo de novo a sua pergunta, o projeto vocês vão poder fazer em amostras de tecido, se vocês quiserem fazer um portfólio para vocês, por exemplo, né? Vocês podem aproveitar já essa disciplina, porque eu coloquei aqui, ó, pesquisem sobre as plantas, suas morfologias, seus períodos de floração e tal. Uma aluna, uma colega de vocês já está fazendo isso, ela está fazendo um catálogo, um portfólio com todas essas informações, pesquisando, fazendo um levantamento, está ficando bem bacana o trabalho dela. E aí ela está fazendo essa primeira parte, acredito que depois ela vai inserir a parte dos resultados, então vai ficar acredito que vai ficar um projeto bem bacana. E a intenção é exatamente isso, é que vocês utilizem esse processo agora já para fazer um portfólio para vocês. Então, eu vou testar, fazer isso em amostras de tecido, 20 por 20, por exemplo, e vou testar as plantas que eu selecionei, que tem perto da minha casa, que eu achei bonita a morfologia, o formato delas, e aí eu vou fazer a padronagem em cima desse formato, ou não, eu gosto mesmo das propostas que eu pesquisei, né, nessas referências aqui, nesses canais, nessas pessoas que já fazem, eu vi que colocando de maneira aleatória dá uma proposta também bacana, então eu vou fazer das duas formas. A imaginação aí de vocês é que vai mandar, tá? E é lógico, quem vai fazer esse guia, principalmente, são essas referências, porque são designers de moda, são artistas, são artesãs que já fazem isso para vender. Então, tem toda a sofisticação de uma postagem de foto, de como elas elaboram aquela peça, de como elas pensam na proposta desse produto. Então, por isso que eu coloquei essas referências, que é exatamente para vocês se guiarem por elas, já que vocês estão no curso de design de moda, né? Então, é também livre, Ludmila. Você pode fazer em uma peça de roupa sua. Se você quiser comprar uma nova, você compra. Se não, você reaproveita uma que você já tem.
Posso fazer em mais de uma, então vocês podem fazer em mais de uma peça, se vocês quiserem. Eu vou cobrar apenas uma amostra, mas se vocês quiserem no portfólio, nas fotos que vocês vão enviar, organizar, nesse documento eu vou mostrar como que eu quero, né? O mínimo que vocês precisam me enviar disso, tá? Então, amostra de tecido, vamos supor, essa minha bolsa aqui, né? Vamos dizer que seja a amostra de tecido, ó. Peguei ela é esse quadrado, vou dividir aqui em 4 partes. Então, aqui eu já vou ter 4 amostras. Aqui eu vou fazer uma estamparia, 2 estamparias, e nessas outras duas, as outras 2 amostras de tingimento, tá? Então, se quiser fazer uma peça de roupa, faz. Beleza, eu estou repetindo aqui muito, que é para realmente não deixar dúvida em relação a isso. Embora eu vá explicar lá o mínimo do que vocês precisam me enviar para a gente poder dar assim a nota, digamos, né? Que a gente precisa disso para. Mas a minha intenção não é nem essa, não é pontuar, até porque é um trabalho livre, é um trabalho artístico. Tem como eu falar que de uma pessoa é 0 e da outra é 10, da outra é 7, né? Isso aí vai do processo criativo, da maturidade que vocês estão, da afinidade, do entusiasmo, do entrosamento com o momento, com a disciplina, com a troca que vocês vão fazer entre os colegas. Então, a proposta não é essa. A proposta é ensinar uma técnica, é passar o objetivo, né? Isso aí realmente eu vou passar uma visão bem particular minha do que eu vejo como proposta do tingimento natural e da estamparia botânica. Então, por exemplo, não faz sentido eu utilizar essa técnica e sair depenando as árvores todas, né? Então, faz sentido para mim usar plantas em que elas estejam se renovando, então as folhas, elas estão nascendo várias folhas, então eu posso tirar de alguns galhos, eu vou selecionando, não tiro de um galho só. A árvore de pequi, eu uso as flores que caem do chão. Os frutos da amora, eu pego os que caem do chão. Então, usando essa proposta da maneira como ela se apresenta para mim, que é essa consciência, né, do ecologicamente correto, socialmente justo, e e economicamente viável, né? Então, isso aí vai ser uma cadeiazinha. Então, tem pessoas que se valem de artesãos que começam, que se juntam para fazer essa técnica. Você fortalece a cadeia local de maneira que você começa a comprar rejeitos, né, de cascas de cebola de um produtor, de uma feira que vai descartar tudo aquilo. Será que a gente não podia aqui fazer uma troca? Você vai me fornecer toda semana isso aqui, o que é que eu posso lhe dar em troca? Enfim, então, a intenção desse trabalho é passar o conhecimento de uma alternativa, né, de estamparia e de tingimento, e passar também uma consciência e falar e levantar reflexões sobre um nicho que se apresenta para nós atualmente, né? Que se fala tanto em moda sustentável, produtos eco-friendly, por aí vai, certo? O que mais? Professora, eu Oi, tenho uma dúvida. Você vai lá. falou sobre a questão da gente desenvolver as soluções que serão necessárias em casa mesmo, né? Uhum. E aí, assim que tinha entrado na quarentena, eu procurei, né, por alguns vídeos de tingimento natural, e aí eu vi que algumas mulheres, elas mantinham
um vasilhame grande, onde elas colocavam, né, materiais enferrujados e usavam aquela água de ferrugem, né? E Isso. aí você falou sobre outros ingredientes, né, nessa água de ferrugem, correto? Porque o sintético, a gente usa o sulfato de ferro, que ele é um mordente e um modificador de cor. O que é que a gente chama de mordente? Vai ser uma substância química que vai ajudar na fixação desse corante na minha fibra. Ele é como se fosse uma correntinha, ele segura na mão dessa molécula de corante e segura na mão da molécula do tecido, e aí, ó, junta, unem os dois, tá? O ferro, por si só, se eu não utilizar, eu ainda não fiz essa experiência, para vocês verem como tem uma extensão de aprendizados, de experiências a serem exploradas nisso. Eu ainda não fiz, pelo menos não que eu me lembre, não que eu tenha me atentado, mas eu acho que somente peças enferrujadas, ela já tem ali porque já tem o elemento que é o ferro, né, que é o metal, que é o ligante, que faz essa ligação entre essas moléculas. Então, eu falei, esse acetato que vocês vão fazer caseiro, eu acrescento água, pregos enferrujados ou esponja de aço, se não tiver prego facilmente, encontrado aí perto da sua casa, açúcar e farinha de trigo. Eu não usei farinha de trigo, porque ele é opcional. O açúcar, não sei se faz tanta diferença assim. Então, vai me sobrar somente a água e o ferro, que eu acho que praticamente já é o suficiente, né? Então, isso vai de vocês também. Então, você já leu artigos que falavam que era só água, ou então não falava, só falava água de ferrugem, né? Possa ser que tenham esses ingredientes. Mas também, às vezes, a gente usa a receita das nossas avós. A minha mãe falava que não pode tomar café e sair no vento, não pode chupar manga de noite, enfim, essas coisas que são meio lendárias, né? O que eu quero dizer com isso? Que existe uma possibilidade forte de só a água com esses materiais enferrujados fazerem o papel do mordente e do modificador de cor. Certo, Esther? Sim, essa era a minha dúvida, porque no vídeo elas costumam usar só essa água de ferro, e aí, só que, por exemplo, eu vi muito isso para quem tinge lã, e aí eu não sei se teria diferença pro algodão, porque aí eu tinha feito em casa e testei, e aí não funcionou. Aí eu não sei se porque tinha que deixar algum tempo primeiro na água, Uhum. ou se porque realmente não funcionou pro algodão cru. Aí eu fiquei nessa Tá, dúvida. tá, beleza. Isso essa pergunta que você está fazendo, ela é bem complexa, ela é muito extensa, porque tem vários fatores. Depois dá uma olhada no canal do YouTube Pano da Terra. Deixa eu ver aqui se é esse mesmo. Eu botei até para você. Tingimento Natural by Pano da Terra. Ela tá lá com umas chamadas, umas lives, já gravou, acho que ontem, a quarta, que ela tá falando sobre os sabotadores, os fatores de sabotagem do tingimento natural, que é exatamente, a gente está falando aqui de afinidade tintorial, ou seja, nós estamos falando da química das cores desses corantes e a química dos tecidos. Então, é essa interação química que vai dar que vai dar o resultado, né, com eficácia ou não. Então, se você aprofundar um pouco mais a leitura, você vai perceber que os tingimentos naturais, eles são mais intensos, os corantes naturais, aliás, eles são muito mais intensos nas fibras proteicas, ou seja, nas fibras animais. Isso quer dizer o quê? Que a molécula das fibras animais, elas têm na sua formação química ligantes, elementos químicos, ligações químicas que interagem melhor, ou seja, que se ligam melhor e mais fortemente com esses corantes naturais. Então,
Nas fibras vegetais, eu vou ter, aí por isso eu vou ter intensidades maiores, eu vou ter um roxo mais intenso, eu vou ter um amarelo mais intenso, né? Então, todas as cores, elas vão ser mais vivas nas fibras, nos materiais de composição proteica, de fibra natural, ou natural animal, isso. Certo? Então, no algodão, e aí você falou aí, se eu poderia ter deixado mais tempo. É exatamente isso. Realmente, não tem fórmula também. É um processo muito intuitivo, por isso que eu queria trazer a palestra falando sobre serendipity, mas vocês agora já sabem do termo, vocês podem buscar ele também individualmente, porque é uma técnica muito mais intuitiva do que matemática, né? Do que uma coisa cartesiana ali tá certo ou tá errado, a quantidade 10, se passar 10 gramas vai dar errado. Pode dar alguma coisa, mas vai ser imperceptível, vai dar um resultado muito bacana. Alguém sabe como está? O cosmos, pelo menos aqui perto da minha casa, já passou o período de floração. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Depende de tudo que está relacionado ao natural, gente, está relacionado a fatores, né? A vegetação, toda ela está relacionada ao clima, ao solo, ao tipo de adubação, né? Que aí é o que está lá no solo. Então, tem um solo que ele é adubado naturalmente, ele é rico naturalmente, e outros não, outros vocês precisam fazer uma adubação ali para complementar. Então, aqui perto da minha casa, a época de Cosmos passou, foi agora em julho, estava tudo bem amarelinho e laranjinha, mas agora não mais. O que é que eu sugiro? Você troque por flores de pequi. Então, você passar embaixo de uma árvore de pequi, está cheio, e as flores são as flores mais lindas que eu já vi. Então, faça essa substituição, e quando você perceber que a época do Cosmos aqui em Brasília estiver acontecendo, aí você faz o seu experimento com o Cosmos. Certo? Aqui busquem no Instagram, tem paleta de cores lindas, ótimo. Vou pegar isso. Depois, Ludmila, eu vou abrir, quando eu passar essas atividades todas lá pelo grupo, eu vou abrir o espaço lá no grupo e deixar aberto livremente, porque aí vocês, à medida que vocês forem concluindo a atividade, vocês vão postando lá. Aí você pode, por favor, essa mensagem aqui vai ficar gravada também nos meus arquivos. Eu vou olhar esse Instagram aqui que você sugeriu. A Flávia Aranha, exatamente. Eu nem citei a Flávia Aranha, né? Acho que não. Isso. A matricária está aqui na nossa atividade, mas a Flávia Aranha eu não coloquei. As flores de pata de vaca deram tingimento? Sim, dá um tingimento mais claro. Pata de vaca, a folha de amora, mas dá, dependendo das tonalidades, assim, é gosto. Vocês vão ter que tentar, gente. Não me perguntem se fica bom, eu vou botar algumas fotos minhas, algumas referências minhas de alguns experimentos para também dar esse norte para vocês, tá? Mas é algo que é muito particular, beleza? Tem todo canto, Rebeca, em toda Brasília, se você olha naqueles vídeos de novo, formatinho, e se você começar a ficar atenta, igual a mim agora, que eu ando igual uma doida, olhando, já sei identificar de longe, eucalipto, aquele medicinal, que é o pratinha, pé de eucalipto, pequi, urucum, tudo eu olho de longe, eu digo, eita, aquilo é um pé de urucum, aí vou lá. Então, vocês vão começar a ficar com um olho clínico para isso, se vocês realmente se interessarem para essa técnica, que eu, particularmente, acho muito interessante.
Achou várias, né? De quê, Esther? Tem desse jeito, tô desse jeito, é isso, né, Rebeca? Tô percebendo que o trabalho tá ficando muito bonito. Normalmente, achei pata de vaca, Cosmos e goiaba. Ah, certo. Cosmos tem muitas? Professora, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Tem que ser só de folhas e flores? Porque eu estava ontem à noite eu estava estudando a Flávia Aranha, depois eu até te mando o Uhum, material dela, e eu vi uhum. que ela faz um tingimento com pau-brasil. E aí, como ela não conseguia o pau-brasil, ela descobriu que Terra? os violinistas descartavam os violinos de pau-brasil. Aí ela serrava esse violino e conseguia o pau-brasil. Será que dá para fazer esse tingimento com pau-brasil? Dá, meu Deus do céu, mas pau-brasil. Ai, meu Deus do céu, tem violino sendo feito pau-brasil, pelo amor de Jesus. Não, só se. Ai, Jesus. Eu vou. Eu me desesperei agora. Espero que ninguém mais esteja cortando pau-brasil para fazer violino, que esse pau-brasil seja da época lá da colonização ainda que existam, porque é bem isso que eu estava falando, Ludmila. Eu quero entrar mais nessa parte de tingimento e de estamparia, explorando as coisas que tem muito em abundância. Então, por isso que eu quero aproveitar, por isso que eu estou sugerindo para vocês é, fazerem os tingimentos e aproveitarem o que tem abundância naquela época. Então, agora o cosmos não está florindo, você não vai lá e tira a única que está abertinha lá, né? O que eu ia falar, meu Deus? Sim, eu falei no vídeo, um dos vídeos lá, eu falei de plantas invasoras. Então, a mamona. Esse final de semana eu vou testar com bambu, porque o bambu também é uma planta invasora. Tem o margaridão. Então, eu gosto da proposta do tingimento natural, usando isso com a consciência que é a proposta dessa técnica, sabe? Então, realmente, se por trás disso que a Flávia Aranha levanta, estou dando a minha opinião agora, ela está reutilizando raspas de material que foram utilizados na época em que o pau-brasil ele não estava nesse processo de tá quase em extinção. Eu acredito que ainda esteja, né? Então, se ela reutiliza isso dentro dessa proposta, é super bacana, porque ela está dando como é que diz? Uma repaginada, não, Ai, agora fugiu. É um upcycling também, professora. Isso, né? Então, assim, mas Ó, assim, eu não li isso que você leu, não sei qual é o contexto. Eu só estou também dizendo aqui, colocando a minha opinião, né? Então, se é dentro de um. Oi, eu vou te mandar todo o material privado, aí depois você compartilha no grupo todo o material que eu tenho da Flávia Aranha. certo, tá. Mas, enfim, eu não sei se eu respondi a questão. As raspas, vamos lá, voltando aí. Se você for utilizar, se você tiver essas raspas, você pode fazer no. Deixa eu pegar ali um lenço que eu tenho, que eu usei somente flores secas de hibisco. E ele ficou um rajado, né? Então, se você usar as tintureiras, elas têm muitas referências disso também. Elas fazem muito com pétalas de flores, elas vão colocando lá e fica uma coisa meio pintadinha. Deixa eu pegar ali para vocês, só um minutinho.
Ó, deixa eu ver se aparece aqui a minha câmera. Dá para ver? Então, isso aqui é uma seda pura, 100% seda. Isso aqui é hibisco. Hibisco em material vegetal, ele sai rapidamente, facilmente. Só que aqui na seda eu percebi que a fixação dele foi bem intensa. Eu já lavei isso, lavei a mão, estendi a sombra e vi que saiu pouca coisa. Saiu o excesso que estava na superfície do tecido, mas mesmo com o tempo ele ainda persiste aqui. Então, só retomando aquilo que a gente estava falando, o tingimento natural ele é mais intenso em fibras proteicas, certo? E agora, Ludmila, respondeu a questão aí das raspas do pau-brasil? Respondeu sim. Tá ótimo. Obrigada. Nada. Que mais, gente? O que vocês estão sentindo dessa proposta? Vocês estão entusiasmados, né? Que aqui está o Michael. Não sabem ainda, né? Tá adorando. Que ótimo, Ludmila, muito bom. É isso. Quando a gente começa a ver os resultados que tem, principalmente no YouTube e no Instagram, a gente fica enlouquecida, né? Preferia que fosse aí no IFB. Samara, vamos para o real. A nossa realidade é essa. Nada de baixo astral, não. Marromeno, não. Preferia que fosse aí no IFB. Medo de errar em casa. Pois então, que essa lição ela sirva exatamente para você romper esse medo. Não, muito interessante você tocar nesse assunto, Samara. Muito obrigada por levantar isso. Pessoal, essa técnica, ela não combina com medo de errar e frustrações, tá? Por quê? Eu lembro que eu estou falando o tempo todo que é algo muito mais voltado para o intuitivo, ai, meu Deus, para o... E agora fugiu a palavra. É muito mais... Gente, é muito mais intuitiva. Então, vocês vão fazer todo o planejamento e vai ver as cores das folhas vivas e vai achar que vai dar um formato, que vai dar uma intensidade de cor. E aí, quando vocês abrem, ai, não gostei, né? Só que esse não gostei vocês nem conhecem ainda, vocês nem sabem a mão de vocês trabalhando nesse trabalho, então como é que vocês estão dizendo que não gosta? Né? É comparando o que? O seu trabalho, a sua mão, é igual a fazer bolo. Tem gente que vai bater um bolo e vai ficar maravilhoso, outras pessoas vão bater um bolo, vai ficar um pouquinho solado e vão para frente. Uma hora, se ela persistir, ela vai conseguir fazer esse bolo não solado. Então, abrir um pacote e essa folha de goiaba, ela não está tão marcada como no desenho lá da Flávia Aranha, das tintureiras, não sei o que, ficou tão bonito e tal. Mas aí tem vários fatores, a gente está falando aqui de beneficiamento têxtil, né? Então, a gente sabe que esse tingimento, ele depende muito de uma preparação. E também no processo de tingimento e de estamparia tem muito a ver a pressão que você vai dar, ou seja, a maceração que essa planta vai ter, esse vegetal, vai ter sobre o tecido. Né? Então, você vai amassar ali por meio de um rolo ou não, vocês vão só amarrar fortemente, vai depender de tudo. Então, um trabalho que eu fiz uma parte do estofamento de uma chaise, os alunos fizeram outra. O meu ficou
foram 4 pessoas para enrolar, e a mão quase que se rasgava inteira. A outra aluna lá foi fazer, quando eu fui ensinar para ela, ela disse, eu já sei, eu deixei. Quando a gente abriu, quase não apareceu. Por quê? Porque eu sabia dela, era sem botar muita força, então ela não macerou direito. E isso fez o quê? Com que não carimbasse direito as folhas. Né? Então, a frustração, ela não cabe nesse processo, que ele é muito livre. E é algo que vocês vão aprender fazendo, certo? Então, perca esse medo de errar, Samara, e se você não gostar dos resultados iniciais e desejar e se interessar pelos resultados que você viu com outras pessoas, você vai aprimorar essa técnica e com muita paciência você vai conseguir alcançar os seus resultados, certo? Então, não tem esse negócio, eu fico sem saber nem como lidar direito com isso quando algum aluno faz essa oficina comigo, e quando abre o pacote, eu sou a mais entusiasmada de todos, e quando abre o pacote, eu acho maravilhoso, e a pessoa não gostei muito, né? Isso eu que tenho que também me preparar para esses resultados também, né? É isso. O que mais? Ver aqui. Já estou pensando em fazer coisas para mim. Estou achando legal, quero começar a experimentar, legal. Medo de errar, já passou, o medo na Samara já passou. Eu achei que aquela blusa sua de linho era comprada, de tão linda. É, exato, não é. Ana Rosa, aquele lá eu fiz a minha primeira oficina. E depois eu mandei fazer aquele cropped. Mas é isso. Aí vocês vão ver também que é melhor, tem horas que vai ser melhor vocês fazerem num tecido, mas já sabendo qual a peça que vocês vão fazer, porque aí vocês já dão a direção das folhas, do desenho que vocês querem. Outras pessoas vão preferir já fazer na peça pronta, e por aí vai. Ou fazer de tudo um mundo aí, a perder de vista as opções que tem para serem exploradas nessa técnica, certo? O que mais, gente? É isso, né? Vamos falar aqui de prazo. Eu vou colocar um prazo para vocês até o dia 10 de outubro, certo? Para vocês fazerem. Acho que é só, tá ótimo, Ludmila. Beleza, então só para confirmar aqui o prazo, eu vou colocar aqui, acho que é mais do que suficiente, 10 de outubro, até porque se houver alguns atrasos, a gente tem como estender, se eu não me engano, a semana de aula, as aulas, esse semestre acaba aí, eu acho que na penúltima semana de outubro. Então, eu vou deixar fixado aqui como dia 10 de outubro, cai num sábado, para vocês enviarem, e o enviar vai ser lá no grupo por meio de fotos, tá? Ninguém precisa mandar PDF, vai ser muito mais simples do que todo mundo imagina. Vocês vão fazer, deixa eu mostrar aqui uma atividade que eu fiz para exemplificar para a aluna que está fazendo só processos têxteis. Então, ela vai fazer aí um portfólio de carimbos. E aqui eu fiz o meu, deixa eu ver se eu aumento aqui. Eu fiz o meu portfólio. De um carimbo, eu tenho aqui 2, 5, 6, 7, 8. É isso? 2, 4, 6, 8. 8 possibilidades, com um único carimbo, eu tenho 8 possibilidades de fazer aí rapport em estamparia com esse carimbo, né? Então, vocês vão fazer aí
uma brincadeira, um tutorial de fotos, que eu sei que vocês sabem fazer muito bem, porque todo mundo aqui tem Instagram, acredito. Eu não tenho, mas acredito que vocês tenham. E tenho certeza que vocês vão fazer ótimas fotos para valorizar bastante o produto. Podem ser fotos do processo, né? Como é que vocês separaram, fazer o próprio tutorial de vocês, como que vocês organizaram os materiais, como que vocês fizeram. Podem mandar, se quiser, não mandar foto, mandar um vídeo curto. Eu vou especificar isso no material lá para vocês, para orientar melhor, se for o caso. Certo, pessoal? Vai ter quantidade. Ana, eu falei isso bem no comecinho. Eu vou colocar no material especificando a quantidade de uma peça, por exemplo, para cada técnica. Então, uma peça para estamparia, outra peça para o tingimento. Então, 2 peças no máximo. Mas quem quiser fazer o guarda-roupa inteiro e colocar nas suas fotos ou no seu vídeo, né, expõe lá, não tem problema, certo? Então, o limite vai ser o mínimo, o máximo é com vocês, tá? Roupa, ó, essa aqui não é branca. Essa aqui, a cor dela é esse rosa, um rosa choque, tá? Então, as roupas escuras, o fundo escuro é que eu acho que não vai pegar as estamparias, beleza? E se for fazer tingimento em peças com cores, seja cores claras, porque aí a tonalidade vai modificar um pouco, né? Porque o fundo branco é que vai possibilitar dar uma realidade maior daquela cor. Mas faz com algodão cru? Pode sim. Algodão cru, você pode fazer as amostras, que foi o que eu mostrei, que eu exemplifiquei aqui. Fazer as amostras com algodão cru e disso aqui ser o meu portfólio das minhas amostras. À medida que eu for fazendo experimentos, eu vou colocando no meu livrinho, certo? Deixa eu só rapidamente, só pegar um material de portfólio que eu estou fazendo aqui. Não vai ser de estamparia, não, é de carimbo. Mas olha a proposta que eu fiz. Fiz um tecido só, vários carimbos. E aquele lá é o meu portfólio para carimbo. Espera aí que eu vou mostrar. Ó, aqui é um envelope que eu tenho, já está meio surradinho, mas ele aqui foi um portfólio, um mostruário que eu fiz num curso de tingimento. Então, ó,
aqui, catálogo de cores e tecidos. Aí eu coloco a amostra. Ah, meu Deus. Ficou uma amostra bem pequenininha, mas aqui eu falo sobre que tecido é, a composição, de que planta foi feita, qual é o mordente que eu uso. Tá? Deixa eu ver. Aí aqui eu fiz um painel de inspiração. Tudo que eu posso fazer com tingimento natural. Painéis de parede, cortinas, almofadas. E aqui o catálogo de tecido, porque lá eu fiz... Ai, se eu tinha alguém falando, eu não estava escutando. Lá eu fiz o catálogo de tecido só para as pessoas verem as cores. E aqui eu fiz um catálogo de tecido onde as pessoas pudessem pegar, ó. Então, todos aqueles tecidos que tem no catálogo de cores, eles estão aqui. A pessoa pode ver o caimento, a fluidez desse tecido, a transparência, tá? Então, isso aqui é um portfólio. Deixa eu mostrar um outro. Esse daqui são as peças que eu já fiz, né? Que aqui, Ana, é aquelas peças que você viu lá no site do IFB, que eu postei lá. Então, que eu vou tingindo de peça, que são peças que eu não uso mais, ou que eu boto aqui mesmo só para mostruário, eu vou pondo. Deixa eu ver o que mais. Esse aqui não é de estamparia, não. Quer dizer, tem de estamparia. De novo. Esse aqui foi com amora. Olha a diferença da seda. Olha a diferença da seda para um algodão cru. Dá para ver? Né? É muito mais intensa. Isso aqui foi com frutos de amora. Dá para ver, gente? Deu para ver aí? Deixa eu ver aqui. Ah, esses aqui já são já é meu portfólio de carimbo. Então, eu fiz aqui todos os meus carimbos. E depois eu fiz um mostruário do tecido, com alguns carimbos dos quais eu gostei mais. Peguei um tecido. Para estamparia botânica não dá para fazer isso, né? Porque vocês vão ter que enrolar os pacotes. Mas só para dar um exemplo. Então, em uma parte eu fiz um carimbo e uma cor. Depois, na outra parte do tecido, eu dividi e fui colocando outros carimbos. Ó. Deu para ver, mais ou menos? Quem pode usar o microfone aí para dizer se sim ou se não? Sim, professora. Obrigada, Ludmila. Tá, só para finalizar, aqui, ó, os de fios de seda, tingidos naturalmente. Isso aqui é do Casulo Feliz, eu comprei. Eles tingiram os fios, os tipos de fio que eles têm lá, com pêssego, com amora, com a cana, com cebola, por aí vai.
Então, gente, a imaginação de vocês e de tudo que vocês já sabem fazer, né? Vão ter a oportunidade de colocar em prática. Olha o tanto de tecido que eu vou colocando aqui. Um dia, quem sabe, eu vou organizar tudo, mas tudo isso aqui, ó, experimento que eu vou fazendo com tingimento. Então, olha a pata de vaca aqui, ó. Ficou bem clarinha. Isso aqui é urucum, um amarelo. Olha que lindo. O amarelo do urucum não, minha gente. Cúrcuma, desculpe. E por aí vai, minha gente. São aqui, esse daqui foi o experimento que eu fiz durante a suspensão do calendário, que foi com casca de cebola e bicarbonato de sódio, dá essa cor, ó, que linda. Com um rosinha, bem bonitinho. É isso. Botei lá, cebola, bicarbonato de sódio, não sabia que cor ia me dar. Então, o céu é o limite, tá? Aqui, fibras que eu tingi. Algodão, lã, lã merino, alpaca, liocel e cânhamo. É isso, gente. Se eu ficar aqui, é melhor vocês desligarem aí, senão eu não saio daqui mais. Olha o que é que eu pintei com o índigo, folhinha de índigo. Olha o que é que me deu. É o rajado lá, Ludmila, que você está falando. Se colocar raspas em cima do tecido, vai dar uma estampa assim, né? É uma estampa bem abstrata. É isso, pessoal. E aqui eu fiz shibori no tingimento natural. É isso, não tem nem espaço para eu sentar mais agora. É, eu também adoro. Certo? Esse qual, Michael? Ficou lindo. Beleza, gente. Dúvidas? Eu falo pra caramba, né? Ninguém quer ir embora, professora. Não! Mas muito legal, muito legal. Ah, tá certo. Boa noite, Ludmila. É, os carimbos. Ave Maria, eu estou fazendo um curso de artes que semestre que vem eu vou colocar em prática algumas coisas que eu já estou aprendendo nesse curso que eu estou fazendo. Estou adorando. Tá bom. Beijo, boa aula. Que mais? Amo folhas e flores. É isso, Ana. Você vai gostar dessa técnica. Boa noite, Samara. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, Leide. Boa. Legal, Amanda. Obrigada. Boa aula para você. Tenho que ir. Tá bom. Vou brigar com a Adriana. Tá todo mundo abandonando. Tô brincando, gente. Um beijo. Boa noite. Até, Carolina. Rebeca e Letícia. Querem perguntar alguma coisa?
Professora, Oi. Letícia aqui. Oi, Letícia. Talvez eu faça uma pergunta que já tenho falado, mas eu quero ter certeza que eu entendi. Certo. Que para fazer esses procedimentos, você vai mandar um vídeo mostrando como que faz com os materiais de casa. Vou mandar um vídeo e vou mandar um descritivo, um material descritivo também. Então, vocês vão ter um descritivo mostrando passo a passo e as fotos. Uhum. E vou mandar também um vídeo também para dar esse apoio. O material descritivo vai ser tipo isso aqui, ó. Eu fiz para uma outra aula. Tá? Ah, não compartilhei a tela, né? Deixa eu compartilhar aqui de novo. Tá aparecendo aí para você? Peraí. Apareceu. Uhum. Pronto, ó. Isso daí foi foi a técnica de estamparia com carimbo. E aí eu tô fazendo, ó, fiz a montagem e o passo a passo. Uhum. Montagem, materiais, coloquei a foto. Primeiro passo, você vai colar na madeira, certo? Uhum, entendi. E no Ótimo. final você vai obter esses trabalhos aqui, ó. Uhum, Certo? Então vai ser isso que eu vou entregar para vocês e mais um vídeo fazendo. entendi. Não, vai ser bem tranquilo, então, porque eu fiquei com medo de não entender o material, mas está muito, muito bem explicado. Por Tá, isso que eu eu vou perguntei fazer. se um vídeo. Tá, não tem problema. Assim, eu vou deixar também, quando eu postar esse material, eu vou deixar o espaço aberto lá no grupo, a partir de Uhum, então, exatamente para isso, para vocês tirarem dúvida. Na hora que surgir as dúvidas, vocês vão postar lá, e à medida que eu for, né, podendo responder, aí eu vou colocando lá, instruindo vocês também, né, caso uhum. precise. Tá bem, então, entendi. Obrigada, Certo? professora. De nada. Até mais. Boa noite. Boa noite. Tchau.